Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Então a gente está vindo aí agora para o nosso último vídeo, a nossa última PNP. E eu não poderia estar num lugar diferente, senão voltado aí ao nosso campus, né, para poder iniciar mais essa aula. E a aula de hoje vai ser uma aula bem prática também. É claro que toda essa teoria, né, eu vou deixar para vocês como facultativo, mas vamos embora para fazer nossos exercícios, tá? Então aí o primeiro exercício que a gente vai fazer é calcule as seguintes integrais usando o método da substituição. A diferença das integrais que a gente está fazendo aqui, né, para o que a gente está acostumado a fazer, que eram as integrais indefinidas, são os nossos limites de integração, mas vocês vão ver como é que eles funcionam lá no final, beleza? Então, assim, né, ele está falando para usar o método de substituição, então eu tenho que escolher alguma coisa para chamar de u. Aqui nesse problema não é difícil perceber o seguinte, né, que eu posso pegar, né, esse ln de x e chamar ele de u. Portanto, então, né, o nosso du vai ser o quê, né? 1 sobre x dx, beleza? Então tá bem tranquilo. Assim, qual que é a sugestão que eu dou, né? Uma das formas que você tem para fazer esse tipo de problema é você fazer a substituição e alterar os limites de integração. Eu particularmente não gosto de fazer isso, tá? Eu gosto de primeiro resolver a integral e depois trabalhar nela como sendo... Depois que eu tirar, né, depois que eu substituir, eu coloco de volta os limites de integração. Mas isso são várias formas que tem para se fazer. Imagina aí que na pesquisa de vocês, vocês vão conseguir observar, né? Então, qual é a integral que eu tenho, né? É a integral de seno de u du, né? Por quê, né? Porque eu olho esse ln aqui de x, esse aqui é o meu u, e por consequência, esse 1 sobre x, né, que é o x no denominador, esse aqui é o meu du. Então, essa integral ela é bem imediata, né? Ela é menos cosseno de u, né? Como eu sei que essa é uma integral definida, eu coloco aqui a barrinha, né? E aí, depois que eu desfaço a minha substituição, eu volto com os meus limites de integração. Então, é menos o cosseno do ln de x, e aí variando de 1 até 2, beleza? E o que a gente aprendeu lá no Teorema Fundamental do Cálculo, né, é que para resolver essa conta aqui, o que eu faço, né? Eu substituo o limite de cima aqui e subtraio da substituição do limite de baixo aqui. Então, isso vai ficar menos o cosseno do ln de 2, beleza? Menos o quê? Menos cosseno do ln de 1. Tudo bem? Então, aqui o que a gente vai poder observar é o seguinte, né? Que esse ln de u aqui é 0 e o cosseno de 0 é 1. Então, com esse sinal de menos aqui na frente, né? Isso vai ficar assim, né? Menos cosseno do ln de 2, menos com menos, né? Mais 1. Essa é a resposta da nossa integral aí definida, né? Então, a única coisa que difere são os limites de integração no final, que vocês vão usar aquela regra que a gente aprendeu lá no Teorema Fundamental do Cálculo, que para chegar aí na nossa resposta, beleza? Então, aqui eu vou fazer um exercício parecido, né? Só que agora eu vou fazer ele, é uma integral por partes. Então, a gente tem que pensar aqui com cuidado como é que a gente vai fazer, né? Lembrando que eu tenho que escolher alguém de u e dv, e eu lembro também sempre, né, da minha regra do Liat, né? Uma coisa que a gente sempre observa, né, é que o exponencial é normalmente o que eu quero integrar, né? Então aqui, né, eu posso escolher, por exemplo, esse cara aqui para ser o meu u e esse cara aqui para ser o meu dv, né? Então ela vai ficar assim, né? Se o meu u é x ao quadrado menos 1, quem é o meu du, né? Ele é o 2x dx. Se o meu v ele é o e elevado a x, se o meu dv é o e elevado a x dx, quem é que é o meu v é o e elevado a x. Beleza? Então, pegando a regra, né, da integração por partes, né, essa minha integral, né, que é a integral de 0 até 1 de x ao quadrado menos 1
vezes o e elevado a x, ela é o quê, né? É u vezes v, é x ao quadrado menos 1 vezes e elevado a x. Como essa integral ela é definida, né? É de 0 até 1, menos a integral de 0 até 1 de u vezes v, menos a integral de v du, né? Então é de 2x vezes e elevado a x dx, beleza? Aí se eu quiser, né, eu posso aqui no cantinho já calcular direto, né? Esse valor aqui, né? Eu posso, por exemplo, né, calcular já direto essa parte aqui, né, que ela vai ficar assim, ó. Eu substituo o 1, então fica, né, 1 ao quadrado menos 1 vezes e elevado a 1, e aí eu subtraio substituindo 0, né? 0 ao quadrado menos 1 vezes e elevado a 0. Beleza? E aí isso aqui, né, vai acontecer o quê? 1 ao quadrado é 1 menos 1, 0, então essa parcela toda aqui se anula. Isso aqui vai ficar 1, vai ficar menos 1, então vai sobrar, na verdade, o 1 aqui, né? E aí, né, essa parte aqui, eu vou ter que fazer por partes de novo, né? Então eu posso, por exemplo, pegar esse cara aqui, né, chamar de u, esse cara aqui, chamar ele de dv. Então, se agora o meu novo u, né, ele é 2x, o du, ele vai ser o x, e como o meu dv é igual, eu posso aproveitar a conta que eu fiz aqui em cima, né? Então, tá aqui menos, vou abrir aqui o parênteses, u vezes v, né, menos 2x vezes e elevado a x, é claro que isso aqui está variando de 0 até 1, menos a integral de v du, né? Aqui eu esqueci, só para variar, né, do dx, menos a integral de v du, né? Integral de 0 até 1 de v, que é e elevado a x, e aqui o meu du, né? Aqui eu fiz uma continha errada, né? Tô ficando zureta. Aqui o meu du é 2, né? Aqui o meu du é 2, tá? Então, cadê a caneta preta? Vezes 2 dx, né? Esse é o meu du, né? 2 dx. Então, aqui, né? Como é que vai ficar essa brincadeira? Vai ficar assim, né? 1 menos. Ó, substituindo 1 aqui, vai ficar 2 vezes 1 vezes e elevado a 1. Menos, substituindo 0, né? 2 vezes 0 vezes e elevado a 0. Menos essa integral, que é 2 e elevado a x, variando de 0 até 1. Então, isso aqui vai ficar o quê, né? 1 menos. Aqui vai ficar 2e. Essa parcela aqui, né, como está multiplicada por 0, vai dar 0. E essa integral aqui, né, vai ficar, né, substitui o 1. Vai ficar 2 vezes e elevado a 1. Menos. Aqui tem o menos, né? Já está aqui fora. Menos 2 vezes o e elevado a 0. Então, eu vou trazer aqui essa conta aqui para cima. Então, fica aqui, né? 1 menos 2e menos 2e mais 2. Então, isso vai ficar 1 menos 2, que é igual a menos 1. Beleza? E aí, para pegar esse exemplo, né, aproveitar que eu estou inseguro em relação à minha solução, medo de ter errado na conta, eu vou mostrar para vocês como é que eu posso fazer isso no Wolfram, né? Então, vou abrir aqui, coloco o símbolo da integral, né? Essa integral ela é de 0 até 1. Aí eu posso escrever, né, de 0 até 1. Normalmente eu coloco assim entre parênteses. E aí eu coloco as funções, né? Que é x ao quadrado menos 1. É x ao quadrado menos 1. X ao quadrado menos 1 vezes e elevado a x dx. Então, coloquei aí no Wolfram, né? Para vocês verem aí como é que eu escrevo, para vocês poderem usar. Resultado, dei sorte. Tudo bem? Aqui vai dar menos 1.
Beleza? E aí a gente vai para o próximo exemplo. Então agora já é uma aplicação, né? A gente sabe que a integral definida ela calcula a área embaixo de uma curva. Então tá aqui, né? Calcula a área sobre o gráfico de y igual a f de x entre x igual a y igual a b, esboçando cada região C. Então, por exemplo, aqui, né? Como aqui ele está pedindo para eu esboçar a região, né? Vocês podem fazer isso de várias formas. A forma como eu vou fazer aqui vai ser no GeoGebra, tá? De 0 até 2. Então vamos ver qual que é a função, né? Desculpa, a gente tirar a malha que eu odeio. Y igual a quem, né? X ao cubo menos 4x ao quadrado. X ao cubo menos 4x ao quadrado. Apertando 1 milhão de botões aí, mais 3x, né? Mais 3x. Beleza? Então a gente quer essa área aí, né? De 0, beleza? Até 2, né? Então a gente vai perceber aqui, né, que vai ter essa regiãozinha aqui, e aí vai ter uma outra região, né? Então eu posso, por exemplo, marcar o ponto, né? 2f de 2, beleza? Só para a gente poder ter uma ideia aí mais ou menos do meu desenho, né? O que é importante também a gente entender é o seguinte, né? Que como essa área aqui está embaixo da curva, essa área aqui na hora que eu fizer a integral direto, né? Ela entra negativa, tá? E essa área aqui acima do eixo, né? Acima do eixo, embaixo da curva não, né? Embaixo do eixo. Essa área aqui que entra acima do eixo, ela entra positiva. Então, na verdade, o que a conta vai fazer vai ser essa área aqui menos essa área aqui. Então, como ele está mandando fazer a área sob o gráfico, para mim é fazer a integral definida direta, tá? Se eu quisesse encontrar a área entre o gráfico e o eixo, eu teria que fazer uma integral até aqui, trocar o sinal dela, fazer a integral daqui até aqui. Isso no final somar, né? Essa área aqui que vai vir positiva direto e essa área aqui que vai ser negativa, né? Mas aqui no caso, como ele está pedindo direto, né, a área sobre o gráfico, eu vou dar direto aí o valor. Então, como é que vai ficar isso, né? A integral. Agora eu fiquei na dúvida em relação a esse enunciado, mas eu acredito que eu tenha feito a interpretação correta, né? De 0 até 2, de quem, né? De x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 3x, beleza? Dx, né? Então aqui, né? Soma que entrega por nome, né? Somar um no expoente e divide pelo expoente novo. Então vai ficar x à quarta sobre 4 menos 4x ao cubo sobre 3 mais 3x ao quadrado sobre 2, beleza? E aqui no caso, como é integral definida, eu não preciso me preocupar com aquele mais constante, né? E aí de 0 até 2, o que vai acontecer, né? Aí eu substituo 2, fica assim, né? 2 à quarta sobre 4 menos 4 vezes 2 ao cubo sobre 3 mais 3 vezes 2 ao quadrado sobre 2 menos, substitui o zero, né? 0 à quarta sobre 4 menos 4 vezes 0 ao cubo sobre 3 mais 3 vezes 0 ao quadrado sobre 2. Aqui, né, nesses polinômios são sempre bons, né, porque aqui zera, aqui zera, aqui zera. E então, né, no final eu vou ficar com essa conta aqui, né. 2 à quarta é 16, dividido por 4 é 4, menos 8 vezes 4, 32, né, menos 32 terços. Aqui é 2 ao quadrado é 4 vezes 3, 6, vezes 3, 12, dividido por 2, 6, mais 6, né? Então, isso aqui é 10 menos 32 terços. Então, essa conta aqui, né, vai ser 30 menos 32 menos 2 terços, que é um resultado
bem interessante, né? Porque assim, né, o que a gente observa aqui no GeoGebra, né, é que tem essa áreazinha aqui e essa área aqui embaixo da curva. Então, uma boa forma da gente entender o que está acontecendo, né, é olhar aqui no nosso amiguinho Wolfram. Então, qual que é a minha função, né? X ao cubo menos 4x ao quadrado, x ao cubo menos 4x ao quadrado, menos 4x ao quadrado mais 3x, mais 3x. Então, vamos olhar primeiro essa integral de 0 até 1 para a gente achar o valor, né? Vai dar... Ué, x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 3x. X ao cubo menos 4x ao quadrado mais 3x. Então tem alguma coisa estranha. Integral de 0 até 1. Ele está dando isso como positivo? Ah, aqui eu fiz errado. Fiz errado aqui no GeoGebra. Não botei o ao quadrado aqui nesse x, né? Então, ó. Ah, sim, senhor. Tá vendo como é bom a gente ter essas ferramentas aí? Para poder entender, né? Então, a área de 0 até 1, ela é pequenininha, mas ela é positiva. A área de 1 até 2, ela é negativa, né? Então, se eu calculo, por exemplo, a integral de 0 até 1, vai dar 5 dozeavos, né? Então, e aí se eu calculo, né? Então, eu posso, por exemplo, anotar isso aqui no nosso Jamboard, né? Deixa eu passar aqui. Deixa eu anotar, né? Então, a integral de 0 até 1 de f de x dx deu o quê, né? Deu 5 dozeavos. Se eu faço a integral agora, né, de 1 até 2, né? O processo é o mesmo, né? No final só vai mudar os limites de integração, né? De 1 até 2 vai dar menos 13 dozeavos, né? Então, a integral, né, de 1 até 2 vai ser igual a menos 13. Opa, peraí, deixa eu escrever bonitinho, né? A integral de 1 até 2 de f de x dx vai dar menos 13 dozeavos. Vocês percebem que se eu somar esses dois valores, né, vai ficar o quê, né? Menos 8 dozeavos, que é menos 2/3 que a gente tem. Então, se eu estiver preocupado com a área, né, aí somando essa área com essa aqui, né, eu teria que trocar, né, trocar esse valor aqui para positivo, e aí daria 18 dozeavos, que daria 3 meios, né? Então, se eu estou pensando em área entre o gráfico, né, e o eixo, seria essa, né? Como é que ele está falando área sob o gráfico, eu acredito que seja esse aqui o gabarito no livro, né? Eu vou olhar lá o gabarito do livro e aí eu já volto só para confirmar aí o que o livro ele fala, né? Voltei aí, fiz um corte, olhei o gabarito lá, então entendi, né? Quando ele quer dizer área sob o gráfico, né? Ele está querendo dizer a área entre o gráfico e o eixo. Então ele quer essa área aqui mais essa areazinha aqui, né? Então deixa eu pegar aqui, só para poder ilustrar para vocês o que ele está falando. Deixa eu puxar aqui para o Jamboard. Vou acrescentar aqui uma página, só para poder ilustrar aí o que o livro está falando, né? Ele está falando o seguinte, quando ele está falando em área sob o gráfico, o que ele quer, né? Ele quer essa área aqui, que é a área 1, mais essa área aqui, né? Que é a área 2. Então, a área que ele quer é a área 1 em módulo, mais a área 2 também em módulo. Então, no final, né, só para confirmar ali os valores, são 5 dozeavos mais menos 13 dozeavos. Isso vai dar 18 dozeavos, que é igual a 3 meios. Então, quando ele está falando área sob, né, porque essa ideia sob é embaixo, né? Mas eu entendi aí o livro, né? Eu não tinha lido ainda esse enunciado. Eu entendi aí que está acontecendo exatamente isso, beleza? Então, só para compreender, para vocês nos próximos exercícios entenderem, né? Então, o esboço ele vai ser importante para você entender quando que a função muda ou não de sinal. E aqui é um outro exercício também bem na mesma linha, né? Calcule a área das regiões limitadas pela seguinte curva. E esse aqui, mais do que qualquer outro, né? Vocês vão precisar aí, deixa eu voltar, né?
esqueço que troca também para a tela para vocês, de fazer o desenho, né, tá? Esse desenho aqui ele é bem fácil de fazer, mas eu não me incomodo nem um pouco que vocês façam os desenhos todos no GeoGebra, tá? Então vamos lá, só para a gente poder observar aí. E também aqui no caso do vídeo, né, para poder a gente ganhar um pouco de tempo, né, x ao quadrado mais 1, beleza? Essa é a primeira função, y igual a x mais 1. Essa é a minha segunda função, beleza? Então eu tenho um desenho aqui, né? Vou pegar esse desenho para levar lá pro Jamboard. Então aqui, né? Já vou colocar ele aqui, que aí já esconde a minha cabeça. Depois eu recorro a uma outra página, né? Aqui já cresceu demais. Deixa eu colocar o desenho aqui, né? Então esse é o desenho, é o esboço que eu faço quando eu desenho as duas curvas. Então na real, quando ele quer a área, né, limitada pelas seguintes curvas, eu estou falando nessa área aqui, né? Então eu tenho que perceber o seguinte, primeiro, que nesse intervalo, né, a função de cima é a função afim. A função de baixo, ela é a função quadrática. Então, assim, a primeira coisa que eu vou ter que fazer, né, no caso, é encontrar a interseção entre as duas funções. Pelo gráfico eu consigo ver, né? Mas eu posso encontrar aí na mão a interseção entre essas duas funções, fazendo como, né? X ao quadrado mais 1 igual a x mais 1. Vou ficar com x ao quadrado menos x igual a 0. E aí, confirmando que eu vejo aqui no gráfico, né, que x vai a 0 ou x vai ser igual a 1. Beleza? Então, o que vai acontecer, né? Para eu achar a área dessas curvas, existem várias formas de fazer. A forma como eu acho mais interessante, né, vai ser o quê? Eu vejo quem é a função de cima, no caso essa daqui eu chamo de f, e eu vejo quem é a função de baixo, no caso daqui essa função de g. Se as funções elas se alternassem em cima e embaixo, eu teria que separar a minha integral em vários pedacinhos, tá? Então no final, para ficar aqui do jeito que eu quero, eu teria que fazer a integral de 0 até 1, que são os limites, né, os intervalos, de f menos g dx. Então isso vai ficar a integral de 0 até 1 de quem, né? De x mais 1 menos x ao quadrado mais 1, vou colocar aqui uns parênteses, né, porque não custa, dx. Então, ajeitando, fica a integral de 0 até 1 de x menos x ao quadrado dx, beleza? Coloquei o sinal aqui. Essa integral é fácil de fazer, né? É somar um dos expoentes, dividir pelo expoente, então fica x ao quadrado sobre 2 menos x ao cubo sobre 3, isso está variando de 0 até 1. E aí eu substituo 1, né? 1 ao quadrado sobre 2 menos 1 ao cubo sobre 3, menos, substituindo 0, né? 0 ao quadrado sobre 2, menos 0 ao cubo sobre 3. O bom de polinômio, né, é que sempre substituir o 0 vai zerar todo mundo. Então, na real, a minha conta é essa, né? É 1/2 menos 1/3, que é igual a 1/6. Então, essa aí é a área entre essas duas curvas, né? E aí, é claro que exemplos mais complicados vão exigir um pouco mais de esforço, mas no final, né, a pior coisa que pode acontecer é basicamente você ter que separar intervalos. É por isso que desenhar é sempre importante. No final, vocês têm o GeoGebra para desenhar, tá? E aí, para finalizar o nosso conceito, vamos fazer um pouquinho da integral imprópria, que no final ela não é tão difícil, né? Que acontece que ela vai virar um limite, né? Então, como é que a gente vai definir essa integral imprópria, né? O que caracteriza essa integral imprópria, né? É esse infinito aqui como limite de integração, beleza? Então, imaginando, né, é como se eu fosse fazer a área embaixo da curva até o infinito, tá? Isso pode acontecer de isso dar um valor, né? E aí, quando isso dá um valor, eu vou dizer que a minha integral imprópria ela converge. Eu não vou discutir tanto convergência com vocês, coloquei também um vídeo para vocês poderem resolver, mas a gente pode pensar que é da seguinte forma, né? Que ao invés de eu fazer essa integral até o infinito, eu coloco assim, né? Limite de b tendendo ao infinito, tudo bem? Da integral de 0 até b de x vezes e elevado a menos x ao quadrado dx, tá? Então, primeiro, né, eu resolvo essa integral e depois eu faço esse b tender ao infinito. Porque a gente vai perceber que o resultado dessa integral vai dar em função de b. Essa integral aqui tem que bater o olho e tem que saber fazer, que é por substituição, né? Então, se, por exemplo, se o meu u ele é menos x ao quadrado,
Então, quem é o du, né? Ele é menos 2x dx. Aqui, como eu não tenho 2, né? Eu vou ter que acrescentar ele, multiplicar e dividir por ele. Então, isso vai ficar limite de b tendendo a mais infinito, ou ao infinito, de quem, né? Como eu quero menos 2, né, eu coloco, né, menos meio do lado de fora, da integral de 0 até b, beleza? De menos 2x vezes e elevado a menos x ao quadrado dx. Opa, já estou me antecipando, meti um du. Então, isso vai ficar o quê? Limite de b tendendo a mais infinito, de menos 1 meio, da integral de e elevado a u du. Ou seja, né, aqui de 0 até b, né, mas aí como eu fiz a mudança, eu tirei os limites de integração, depois eu devolvo eles, tá? Então isso vai ficar, né, limite de b tendendo ao infinito de menos meio de quem, né? De e elevado a u, para lembrar que ela é uma integral definida. E aí eu desmudo a variável, eu posso voltar com os meus limites de integração, né? Limite de b tendendo ao infinito de menos meio é elevado a quem é o u, né? Menos x ao quadrado. Menos x ao quadrado, isso vai estar variando de 0 até b. Ou seja, né? Limite de b tendendo ao infinito de quem, né? Menos meio, que multiplica e elevado a menos b ao quadrado, botei o meio em evidência, né? Menos e elevado a menos 0 ao quadrado. Então, vai ficar limite de b tendendo ao infinito de menos meio, que multiplica quem? E elevado a menos b ao quadrado menos 1. Portanto, né, quando eu fizer o b tender ao infinito, esse e elevado a menos b, isso aqui vai tender a 0. Então, o que vai acontecer? Vai ficar igual a 1 meio, beleza? Essa também é bem feia, mas a resposta está aí, estou até confiante, né? Então, por exemplo, caindo aqui no Wolfram, né? De 0 até infinito, de quem, né? De x vezes e elevado a menos x ao quadrado dx. É essa mesmo? X é elevado a menos x ao quadrado dx. Tá vendo aqui, ó? Deu meio. Isso parece esquisito, né? Mas, por exemplo, se eu for olhar para essa função, vou criar aqui um outro GeoGebra, só para ilustrar, né? X vezes e elevado a... Opa! Ô, meu pai, desandou tudo. É elevado a menos x ao quadrado. Se eu desenho o gráfico dessa função, né? Eu vou perceber aqui que acontece isso, tá vendo? E aí, quando vai para infinito, como eu tenho aqui uma assíntota horizontal, esse valor ele converge, né? Isso é muito comum, por exemplo, em funções que modelam probabilidades e tal, né? Que no final a probabilidade ela tem que ser no máximo 100%. Então, esse aí é um exemplo de integral imprópria só para ilustrar esse conceito. E aí, vou fazer mais um, que é de uma integral imprópria também, né? Que dá um pouquinho de trabalhinho, porque tem aqui esse denominador feioso. Mas a ideia aí é bem parecida, né? No final, esse cara aqui é um pouco esquisito. Então, o que eu faço, né? Eu separo isso em duas integrais, né? Por exemplo, como assim, né? Eu vou fazer isso aqui, né? A integral de menos infinito até zero de dx sobre x ao quadrado mais 2x mais 5 mais a integral de zero até mais infinito de quem, né? De dx sobre x ao quadrado mais 2x mais 5. Então eu calculo essas integrais separadamente, né? E aí eu faço o mesmo raciocínio, tá? Do limite.
Então aqui para poder facilitar a minha vida logo, né? O que eu vou fazer? Né? Eu vou pegar esse cara e já vou separar ele como fração parcial, né? Então quem que eu tenho? Né? 1 sobre x ao quadrado mais 2x mais 5, né? Como é que eu separo esse monstrinho aqui, né? Como é que eu separo esse monstrinho aqui? O delta vai ficar... Delta deu negativo, né? Ops! Então acho que eu escolhi um exemplo ruim. Vou fazer aqui no Wolfram, só para ver se dá bonitinho, porque eu tô achando que vai dar feio. Tô com medo de dar trigonométrico. Então deixa eu catar aqui, né? Pera aí, qual que é o polinômio? X ao quadrado mais 2x mais 5. X ao quadrado mais 2x mais 5. Eu vou tirar o limite de integração, né? Ele falou que essa integral não converge. Seria um bom exemplo, né? Mas só pra gente ter a integral aqui. Mas eu tô achando... Não. Tá. É porque é 1 sobre, né? Então eu vou deixar isso aqui, né? Não. Caceta, tá vendo? Ó? Deu uma feiura aqui, ó. Tá vendo essa feiura aqui? Isso aqui é o arco tangente. Quando eu escolhi esse problema, eu imaginei que eu pudesse separar ele em frações parciais. Mas aqui, no caso, não posso, né? Porque dá aqui um arco tangente. Nossa, peraí. Tá, peraí. Aqui faltou x ao quadrado. Vamos ver, né? Mais 2x. Tá vendo? Não era tão feio, né? Ele calhou aqui de cair num arco tangente, ó. Tá vendo? Ali tinha um errinho de digitação, agora tá certo. Então, qual foi o resultado da integral? Eu vou fazer, porque eu já coloquei, né? Mas é só para ilustrar que você não precisa se preocupar com isso, mas precisa se preocupar dependendo da profundidade que você quer, né? Porque eu não quero discutir essa demonstração com vocês, né? Mas, na verdade, o que vai acontecer aqui é o seguinte, é que quando eu fizer a integral indefinida desse monstrinho, né? Se eu fizer a integral, né, de dx, o que eu imaginei quando eu bati o olho nesse polinômio era que eu ia conseguir separar como frações parciais, mas aí eu fui inocente, não olhei com tanto cuidado. 2x mais 5. A derivada dela, olhando para cá, né, é metade do arco tangente de x mais 1 sobre 2. É a metade do arco, faltou o R, o arco tangente de x mais 1 sobre 2. Beleza? Então, o que vai acontecer? Né? Só para poder ilustrar, né? Como é que vai ficar essa integral? Né? Ela vai ficar assim, ó. Limite de a tendendo a menos infinito da integral de a até zero de dx sobre x ao quadrado mais 2x mais 5, mais limite de b tendendo ao infinito de quem, né? Da integral de 0 até b de dx sobre x ao quadrado mais 2x mais 5. Aí, como eu vou cartear, né? Eu já sei aqui a resposta, então isso fica assim, né? Limite de a tendendo a menos infinito de quem? De 1/2 do arco tangente de x mais 1 sobre 2, variando, né? De a até zero, mais limite de b tendendo ao infinito de quem, né? Peraí, aqui faltou um parênteses. De 1/2 do arco tangente. Botei tag, né? Não é tag, é tan. Do arco tangente de x mais 1 sobre 2. Agora esse está variando de 0 até b. Então eu percebo que eu vou ter que substituir o zero, e aí vai dar número exato. E aqui vai estar, né? Substituir o zero menos substituir o a. Aí aqui vai estar substituir o b menos substituir o zero. Então vai cancelar o substituir o zero. Então no final isso aqui vai ficar limite de a tendendo
a menos infinito de 1/2 de quem, né? Do menos, né? Menos 1/2 do arco tangente de substituindo A, né? Vai ficar A mais 1 sobre 2 mais limite de B tendendo ao infinito de quem? 1/2 do arco tangente de B mais 1 sobre 2. Beleza? E aí, o que vai acontecer, né? Eu tenho que olhar para a minha função arco tangente. Então, só para ilustrar, né? Vamos colocar aqui, né? Eu não sei se ele entende a notação de arco tangente. Mas vamos olhar, né? Y igual a 1/2 de quem? Vou botar tangente a menos 1. Tangente a menos 1, será que ele conhece? Não. Acho que ele conhece a notação de arco, conhece. De arco tangente de quem, né? De x mais 1 sobre... Não. De x mais 1... Ué. De x mais 1 dividido por 2. Beleza? Então, olha aqui o que está acontecendo, né? E aí, por exemplo, né, eu posso trazer aqui para o Wolfram, né? Limite de B tendendo ao infinito de quem, né? De 1/2 do arco tangente de B mais 1 dividido por 2. Fechei aqui. Vamos esperar ele sofrer. Vamos ver se ele vai entender meu arco tangente, né? Tá dando π sobre 4. De A tendendo a menos infinito tá dando menos π sobre 4. Então, vamos voltar lá no nosso exemplo, né? Qual que é a função? A integral, vamos lá, né? A integral de menos, integral from menos infinito to mais infinito. Deixa eu botar aqui de quem, né? Dx dividido por x ao quadrado mais 2x mais 5. Essa é a função, x ao quadrado mais 2x mais 5. Tá um pouco esquisita essa resposta que ele tinha dado inicialmente. Ah, tá vendo? Eu deveria ter digitado alguma coisa errada. Depois podem olhar aí no vídeo e descubram aí o que eu digitei errado. E aí eu vou explicar para vocês o que acontece aqui, né? O que acontece? Quando eu olho o gráfico da função, cadê ele? Eu fechei? Não, tá aqui. Quando eu olho o gráfico da função arco tangente, né? Eu percebo que quando vai para mais infinito, a função ela vai para π sobre 4. Por quê? Porque o arco tangente ele é o inverso da função tangente. Tangente de x. Só para ilustrar aqui. Esse verdinho aqui deitado, que é o arco tangente, ele é como se fosse, né? É porque aqui não é de x, né? Mas se eu fosse colocar o arco tangente de x, vocês iam ver que ia dar bonitinho. Então, só para ilustrar, né? Vou apagar aqui, só para vocês verem o negócio funcionando, né? Se vocês assistiram lá o vídeo que eu coloquei como facultativo, vocês vão perceber que esse verdinho aqui, ele é esse azulzinho aqui deitado, tá? Porque é a função inversa.
Então, o que eu sei com a tangente? Que quando x se aproxima do π sobre 2, né, pela direita, quando x se aproxima do π sobre 2 pela esquerda, a função tangente vai para mais infinito. Quando x se aproxima do menos π sobre 2 pela direita, a função tangente ela vai para menos infinito. Então, qual que eu concluo? Eu penso no sentido inverso, de que quando eu vou para mais infinito, aqui a minha função arco tangente, né, ela está indo para π sobre 2. Quando eu vou para menos infinito, a minha função arco tangente ela está indo para menos π sobre 2. Então eu vou anotar isso para poder a minha explicação aqui no problema ficar clara. Então quando eu faço limite de x tendendo ao infinito do arco tangente de x, isso aqui é igual a π sobre 2. Quando eu faço limite de x tendendo a menos infinito do arco tangente de x, isso é menos π sobre 2. E aí a gente volta para o nosso exercício. Por quê? Quando o b for para infinito, isso aqui vai para π sobre 2. Quando o a for para menos infinito, isso aqui vai para menos π sobre 2. Como tem aqui um sinal de menos na frente, como é que vai ficar essa brincadeira? Π sobre... Ah, tá, calma. Eu não posso esquecer que tem um meio aqui multiplicando e tem um meio aqui multiplicando. Então isso vai ficar π sobre 4, né? Porque é menos π sobre 2 vezes menos meio, mais π sobre 4, que é igual a π sobre 2. Beleza, gente? Então, assim, essa não era exatamente a questão que eu queria fazer, eu admito, mas eu também não quero cortar o vídeo e também quero ilustrar para vocês a importância de vocês entenderem aí e estudarem o também, né, facultativo aí quando vocês puderem, o lance aí das funções trigonométricas inversas, porque elas são muito importantes para resolver algumas integrais, beleza? Então fiquei de ilustração, mas assim, se eu passei algum exercício, vocês também fiquem atentos, eu também tentei fazer o mesmo crivo, mas às vezes passa alguma coisa. E sempre, talvez, então, antes de tentar resolver no braço, jogar, né, no Wolfram para ele te dizer qual que é a solução da integral. E aqui eu queria mais ilustrar esse conceito, né? E, por exemplo, o que poderia acontecer para essa função divergir, né, para essa aqui divergir, pegando a ilustração que foi a minha resposta inicialmente pensada, né? De que, por exemplo, né, o que poderia acontecer uma dessas duas aqui ir para infinito, né? Então imagina que essa vai para π sobre 4 e essa daqui ela vai para infinito, né? Então se vocês quiserem pensar num exemplo, né, vocês podem fazer aqui um exemplo bem rápido de que diverge, né? Eu posso fazer a integral imprópria de 0 até mais infinito de e elevado a x dx. Pode ser até de menos infinito até infinito, tá? Essa integral ela diverge, né? Ela vai para infinito. Se você for observar, é só pensar na área embaixo da curva, tá? Nem precisa ser e elevado a x, pode ser qualquer função exponencial. Mas beleza, gente? Terminar aí com um pouquinho de emoção. Voltei aí para o nosso campus. Agradecer a vocês aí que acompanharam essas 10 APNPs. Dizer que foi difícil, foi puxado, mas eu acredito que a gente tem conseguido fazer um trabalho razoável. Mas lembrando que eu sempre falo 1 milhão de vezes, eu conto com vocês para que vocês façam um aprofundamento, para que vocês possam desenvolver ainda mais o aprendizado de vocês. Esse foi um curso de cálculo muito rasteiro, né? Mas eu acho que todas as ideias mais importantes eu consegui passar. Eu estou satisfeito, assim, achando que consegui, deu bastante trabalho montar esse modelo, mas eu acho que eu consegui fazer uma coisa digna, né, do instituto que a gente trabalha, que vocês estudam, né, que eu trabalho, que vocês estudam, e que a gente consiga manter um padrão de qualidade. Confio em vocês também nesses seus estudos facultativos para poder garantir isso, tá bom, gente? Então, hoje não tem até o próximo vídeo, mas agradecer aí a presença de todos e até o nosso próximo encontro e que Deus quiser seja presencial, beleza, gente? Então, até!